Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Data Sidecast. Para você que não conhece, fica ligado aí que a gente vai estar falando muito sobre inteligência artificial, sobre dados, mantendo vocês sempre atualizados sobre o que acontece no mundo de tecnologia. A Data Sidecast é uma iniciativa DataSide, companhia de consultoria de dados e IA, e a gente ajuda nossos clientes a terem vantagem competitiva através dos dados. E hoje, eu, Márcio, o host de vocês, está aqui com o Hércules. E aí, Hércules, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Prazer. Meu nome é Hércules, né? Já faz bom tempo ali, eu vim aqui nesse podcast, né, falar um pouco sobre um pouco de dados, contribuir um pouco do que eu posso contribuir aqui nesse assunto tão importante nos dias atuais, né? Da hora. Hércules, pra galerinha que ainda não te conhece, o que você faz, a sua bagagem, conta um pouquinho pra gente aí quais são os seus títulos e bota título nisso, hein? Então, pessoal, meu nome é Hércules, né? Então, eu sou DBA, né? O famoso DBA, né? Então, a minha maior especialidade, né? O que eu mais tenho atuado nos últimos anos na DataSide, basicamente é o SQL Server, né? Com o passar do tempo, eu comecei a atuar, né, com Postgres. É algo que eu já tinha como meta pessoal, né? Profissional, na verdade, de conhecer muito bem o banco, né? Que é o SQL Server, desenvolver bastante, né? No decorrer desses anos, tirei algumas certificações, né? Hoje nós sabemos que as certificações voltadas para SQL Server está no Azure, né? Em Cloud, né? Tirei essa certificação, né, cheguei a estudar outras, né, mas também comecei a atuar com Postgres, né, porque como objetivo profissional era desenvolver em SQL Server, mas também conseguir atuar com outros bancos de dados relacionais, que é o que eu já faço já faz muitos meses, né, até mais de ano, né, focado ali em Postgres, né. Recentemente também fui reconhecido, né, no âmbito da Microsoft, né, a questão do MVP. Então, há muitos anos eu sempre gostei de escrever artigos técnicos, né, e até mesmo gravar vídeos sobre a parte técnica, com o intuito de sempre tentar compartilhar algo para a comunidade técnica, né. Tem um ditado que eu gosto muito, né, então, ninguém é tão sábio que não tem algo para aprender e ninguém é tão ignorante que não tem algo a ensinar, né. Então, isso é muito importante e em decorrência desses artigos, em decorrência desse material, eu já tenho compartilhado há muito tempo, né, vai fazer, acho que, parei para contabilizar uns 3 anos, né, desde o meu primeiro artigo que de fato eu cheguei a escrever, que coincidentemente foi bloqueios, né, um assunto tão temido, e agora, né, no mês de abril, né, recentemente, tá bem batendo na porta, né, acabou de fazer um mês, eu fui conhecido como MVP, né, da Microsoft. É isso, cara, parabéns. Valeu, obrigado. Um dos maiores fãs dele sou eu, para vocês que não sabem, tá? Então tem que puxar a sardinha pra esse cara, porque ele é um cara fora da curva. Cara, assim, muito top. Eu acho que muita gente confunde muito o MVP relacionando ele a itens técnicos. A gente sabe que lá atrás a maioria dos MVPs eram pessoas tecnicamente muito, assim, fora da curva. E eu sinto que isso um pouco, ao longo dos anos, foi se perdendo. E agora tem outro cara fora da curva para representar bem, né? E da DataSide, orgulho total, né? Vamos lá. Top. De verdade, obrigado, né? Não tem nem palavra para agradecer. Depois tu paga o almoço, hein? Então, eu vejo e concordo com o que você fala, né? Então, eu acho que era mais uma consequência, né? Justamente por causa do incentivo da Microsoft, né? No geral, basicamente, MVP é como se fosse as pessoas ou profissionais que propagam, né, assuntos ali voltados à Microsoft. Então, Perfeito. o MVP não é só da parte técnica, né? Perfeito. Então, como banco, tecnologia. Então, tem várias categorias de vários serviços que a própria Microsoft oferece. Eu vejo que antigamente se tinha muito essa parte de que profissionais de excelência, né, pessoas que eram referência na comunidade técnica, né, principalmente, serem MVP, porque é uma consequência. Porque o MVP tem alguns incentivos, né, então até mesmo a questão de compartilhar conhecimento e com esses incentivos da Microsoft acaba facilitando cada vez mais. Então, por exemplo, pega o âmbito de cloud, né? Nós sabemos, né, na parte da Microsoft que existem serviços gratuitos, a conta, né, você testar as coisas gratuitamente, mas algumas coisas até não se consegue ou tem um limite muito pequeno, né? E já com o incentivo, por exemplo, do MVP, ele consegue, né, principalmente chegar ao detalhe que às vezes uma documentação não consegue, ou até mesmo ali o que a própria empresa tenta fazer não chega no detalhe, né? Existem muitas situações, né? Então hoje já se tem mais pessoas, né, mesmo tirando a parte técnica, se tornando MVP por causa disso, né? Que basicamente é propagar
ali a questão do serviço, do software ali da Microsoft, né? Legal. E aqueles créditos caem bem, né? Cai. Pra testar. Cai muito, a cara dele já. Até em um mês já teve créditos bem gastos. Já foi. Fica meio receoso, né? Com medo de pagar a conta, mas acaba se gastando, né? Tá acostumado, né? Exato. Esquecer alguma coisa ligada. Exatamente isso. Agora, eu acho que taca a primeira pedra quem nunca esqueceu algum recurso ligado em cloud, né? Fato. Se já mexeu, se tá estudando, esqueceu alguma coisa. Nem que seja um valor simbólico, mas já Com esqueceu. certeza. O problema é quando esse valor, na verdade, não é mais simbólico. Não é. Aí preocupante. É onde o filho chora e a mãe não vê. Perfeito. Cara, e a gente tá falando de Microsoft, né? Você falou aí que trabalha com SQL Server já tem um bom tempo, que é um banco, inclusive, que você tem maior experiência, né? Sim. O banco que você falou que procurou conhecer mais. Então você já está mais do que acostumado de acompanhar os problemas mais comuns, o quanto a plataforma realmente é robusta. O que você tem para falar sobre o SQL Server, a sua visão a longo prazo? Porque muito está se falando do Postgre, que a gente sabe que é um banco de dados que está crescendo no mercado e cada vez subindo mais nos rankings. Como você vê isso tudo? O primeiro ponto que eu gosto de pensar sobre isso é que, assim, de fato são bancos de dados, até pegando esse gancho do post que você comentou, são bancos de dados muito bons, são excelentes. Até porque pelo fato do Postgre ser open source, independente se o SQL Server é da Microsoft, em cloud vai ter soluções voltadas para Postgres. É um incentivo open source, né, contribuído pela comunidade. Eu gosto de pensar bastante que, assim, o SQL Server, assim como os outros bancos de dados, é sensacional. Tem como um banco, uma tecnologia, um software ser 100% melhor que outro? Não. Perfeito. Até porque tudo, né, que se tem até mesmo no âmbito de tecnologia, tem um lado bom, um lado ruim, vantagem e desvantagem, né? Questão do SQL Server, né? Então, é um produto sensacional, é um produto muito bom. Inclusive, né, tem essas vantagens que destacam no Postgres. E, basicamente, né, até porque tem um fim, né, voltado de lucro, né, uma empresa por trás que toma conta disso, tem questão de licenciamento, existem algumas soluções bem robustas que, por exemplo, eu vejo que talvez outros bancos, até mesmo o próprio Postgres, não tenham. Então, o SQL Server se destaca muito nisso, né? A questão do Postgres, né, tem vários detalhes que a gente pode tentar falar que é vantajoso. Então, não tem como falar que o Postgres é melhor que o SQL Server ou o SQL Server é melhor que o Postgres, né? O problema é que todo mundo, quando começa a falar, vai falar da questão financeira, né? Exato. Né, mas o que é legal pensar sobre isso, né? É óbvio, né, que o Postgres não tem essa questão do licenciamento, que para a empresa que já licenciou isso sabe que é alto, né? Até mesmo quando a gente fala de grande sistema, quanto maior o sistema, dependendo do licenciamento, mais caro vai ficar. Mas tem a questão do amparo, né? Questão ali de suporte, né? Perfeito. Aí isso que é legal. É claro que na questão do Postgres, né, quando a gente está numa máquina virtual, tem a comunidade, tem profissionais que dão suporte para isso, para ajudar a resolver problemas, contribuir com a iniciativa do banco de dados, tem. Mas se parar para um contexto organizacional, né, é diferente. Né? Até porque, assim, a gente está com um sistema crítico rodando em uma máquina virtual, no ambiente on-premise com o Postgre. Pô, se um sistema bancário está utilizando isso e cair, e tiver algum bug, quem eles vão chamar? Então, acho que o que deixava o pessoal muito preocupado em utilizar o Postgre e acabava optando mais pelo SQL Server, né? Mas isso está mudando, correto? Tá mudando, né? Até porque é questão de confiabilidade, né? Que nem que você falou, né? Uma coisa é, talvez, executar um sistema pequeno, ou até mesmo um sistema grande, né? O que tem mudado bastante, né? É até legal quando você joga no Google para ver rank, né, de database, você consegue ver quais são os bancos de dados mais utilizados, né, um ranking global. Mas o que tem mudado bastante, né? Apesar do Postgres não ter a questão do suporte, né, numa máquina virtual, com o crescimento de cloud, né, AWS, Google, né, Microsoft, que é o Azure, que são as big cloud, existem outras. Pelo fato de ser um banco open source, tem se conseguido muito, né, em plataforma como serviço, né, criar uma plataforma baseada em Postgres e a própria provedora consegue dar a questão do suporte. Já acaba com aquele problema que a gente está falando agora. Né? Então tem a questão do preço, né? Então, se você comparar a questão de custo, né, de uma solução de SQL Server, né, com um Postgres, né, dependendo da cloud, tem uma discrepância muito grande, né? Mas a desvantagem que tinha no Postgres se rompeu um pouco, né? Porque você não precisa manter, talvez, né, profissionais, né? Porque dar suporte vai muito além do que ser só bom em banco, né? Um bug, né? Vai fazer o quê? O DBA não tem um conhecimento, por exemplo, mexer no código-fonte, né? E, por exemplo, a Microsoft mesmo, né? Tudo travado e aí tudo que se faz ali é muito no escuro, né? Exato. Então, essa questão do suporte é muito bom, né? Porque, basicamente, você paga um pouco mais pela questão do suporte,
tem o amparo, né, pelo fato de ser uma plataforma como serviço, né, já tem a questão de estar somente as atualizações homologadas, né, em cima ali dentro do banco de dados, né, aqui pela provedora, né, então um produto novo até disponibilizado, mas a atualização em si só vai para a plataforma quando já é testado, já é confiável, né, julgado ali pela provedora, e você consegue romper essa questão. Então talvez, né, talvez até me arriscaria dizer que a questão do crescimento do Postgres, principalmente, é essa questão do cloud. Conforme o cloud foi entrando nessa questão, né, que também tem vários benefícios, malefícios, tem tudo na vida perfeito, o Postgres também se beneficiou disso, questão do suporte. É mais barato e agora tem suporte. Exato. Tem algum tipo de aplicação, em geral, que você vê que não é tão legal a gente seguir a linha do Postgres, ou que não seja tão comum, pelo menos? Sim. É bem comum. É claro que existe, cada caso é caso, né? Sim, mas, caso é um por caso, exemplo, sistema. O SQL Server, né? Pelo fato, né, de ter uma empresa, a questão de suporte, já ser muito extenso, né? Tem essa questão também da cloud, mas é bem comum você, por exemplo, pegar sistemas ou aplicações que são mais monolíticas, as aplicações um pouco mais legadas, né? Que onde a programação está no banco, né? Muita coisa. Exato. Apesar que o DBA, né, não é o fato de gostar, né? A questão que administrar isso é mais difícil, né? Então, assim, é bem comum ter a mesma questão de SQL Server, né? Quando eu fazia on-premise, ou um SQL Server que é um sistema que já é muito antigo, ele dá muito bem com isso. Então, praticamente os mecanismos, otimizações, comportamento do banco de dados resolve e lida muito bem com isso, né? Aí você pega essa onda, né, que vem crescendo nos últimos anos de microserviço, né, aplicações, né, não construir uma aplicação inteira, mas microserviço que se complementa para formar a questão do software, o Postgres lida muito bem com isso, né? Apesar de que não é recomendado, né, ter a programação, né, a regra de negócio de uma aplicação do banco, é mais comum, né, até com esse crescimento, né, o Postgres lidar ali, ter mais esses casos de aplicação de microserviço, que é mais fácil de gerenciar, que é o caso da SQL Server, lida muito bem quando é mais monolítico, né? E também quando é microserviço, né? A questão é que ele consegue lidar com os dois, né? Entende. Perfeito. Em geral, as pessoas que utilizam mais esses monolíticos, muitas delas, né? Não dá para generalizar sempre. Sim. Mas elas acabam focando em desenvolver com código todo no banco, como você havia dito, e agora nessa nova tendência aí, o pessoal tem utilizado mais as boas práticas, seguido mais com um desenvolvimento realmente pela aplicação e utilizando o banco mais para consultar, para fazer um DML mesmo, né? Exato, né? Até porque é muito mais difícil administrar um ambiente monolítico do que um ambiente em microserviço, né? Perfeito, a tendência concordo. De causar problema no ambiente onde a programação, né, DBAs que, por exemplo, pega uma estrutura de código que está no banco, uma procedure, uma função, que tem 2.000 linhas de código, né? Adoro. Não é fácil, né? Garantiu meu emprego por muito tempo. Então não é fácil, né? A questão até de problemas que podem acontecer no banco é muito mais favorável acontecer isso do que, por exemplo, você pegar um ambiente ali seguindo, né, o que a tecnologia tem avançado, microserviço, mantendo o transacional, o que só é transacional, ser algo mais de analítico, usar outras soluções que conectam no banco, até mesmo pensar em outras estratégias para resolver isso, né? Legal. Não, muito top, cara. Falando do financeiro, então, já que a gente abordou essa questão de suporte, a gente está vendo que está coberto. Você tem algum exemplo para trazer para a gente sobre valores? O quanto isso muda para a gente ter alguma noção? Para o pessoal que está em casa ter alguma noção? Sim. Claro que, né, quando você vai configurar, por exemplo, um banco de dados em cloud, né, a gente sabe que, falando de um ambiente fora de cloud, o Postgres não tem custo, né? Você vai se instalar no servidor ou numa máquina, você instala, utiliza e acabou. O seu custo vai ser da máquina, não do banco em si. O SQL Server vai ter a questão do licenciamento, né? Um comparativo que a gente pode utilizar para isso e ficar bem claro, né, é a questão de cloud. Quando a gente pega uma plataforma como serviço, uma solução de banco de dados disponível na nuvem, né, que se conecta ali através da internet, né? Então, por exemplo, eu preparei aqui um material ontem, né, constatei que isso muda muito, depende da configuração de cada banco de dados, mas eu fiz um comparativo bem simples na AWS e no Azure, né? Legal. Então, por exemplo, na solução, né, de banco de dados relacional na AWS, você tem um RDS. Né? Então, o que eu fiz? Né? Preparei esse documento que provavelmente você deve estar vendo na sua tela. Né? Então, eu simulei na calculadora da AWS um RDS simples, uma configuração básica, com 4 né, vCPU ali de processamento, 16 GB de RAM. Aí eu fiz na versão standard do SQL Server, que é a versão mais
ali adquirida ali, né, padrão Perfeito. pelo mercado. Tem outras versões mais baratas, mas é a que mais entrega custo-benefício. A versão Enterprise, que o nome já diz, né, mais voltado para o âmbito do business, né, literalmente isso. E peguei o Postgres. O Postgres não tem questão de versão. Você tem um Postgres, tudo que ele entrega. Melhor. Né? É claro que você consegue implementar coisas, tirar coisas de features, né, como extensions no Postgres. É o que eu fiz. Nesse documento, né? Então, por exemplo, um SQL Server Standard no RDS, ele tem um custo aproximado na região de São Paulo, mensal, de $1.087, né? O Standard. Quando pula para o Enterprise, isso, né, já vai para 1.800 e alguma coisa dólares, né? 1.833, o custo estimado mensal. Quando nós falamos do Postgres, basicamente o custo mensal com a mesma configuração é de $406. Cara, é bastante diferença. E assim, quando a gente fala disso em um ambiente bem utilizado, com muitos cores, muitas CPUs, muita memória, eu acho que isso escala demais, né? Demais. Porque assim, você parar pra pensar, o Postgres ele não tem questão de limite de edição. Então assim, esse valor, né, tá claro que tá desconsiderando assim, o básico do básico, né, escalar, vai ficando mais caro que você falou, né, você tem todas as features ali que o Postgres tem extensions, né. Então, por exemplo, se pegar agora o concorrente, né, para entregar tudo que se tem, que é o Enterprise, a gente tá falando de muitas vezes esse valor. Né? Então, de $400 para $1.800 é muita coisa. E, cara, para pessoas que estão construindo um produto, por exemplo, ele não ter que se preocupar com o cliente dele tendo que pagar o licenciamento, ele não ter que embutir isso na conta, já faz uma enorme diferença, né? Exato. Até para pequenas iniciativas, né? Exato. Até a questão do desenvolvimento, né? Que você comentou. É mais barato já, a questão até no processo de desenvolvimento antes de se tornar comercial, né? Uma coisa que favorece bastante é a questão do custo. Né? Então tem como diminuir ainda mais esse custo, diminuindo a quantidade de processamento, né? Então é onde se destaca bastante nessa questão do Postgres, né? Outro levantamento que eu fiz foi no Azure, né? O Azure, né, obviamente, né, da Microsoft, a questão de SQL Server é muito mais favorável em questão de limitação, custo e alta disponibilidade, né? Então um erro bem comum que acontece, né? A pessoa vai lá, pega uma solução do Azure para Postgres, né, que é o Azure Database for Postgres, pega na configuração mínima, né, então vamos considerar, foi o que eu fiz, né, para 4 vCPU, que é equivalente com o que tinha na AWS, na região do sudeste, né, do Brasil, que é aqui próximo de São Paulo, né, uma região equivalente, tem um custo estimado, por exemplo, do Postgres, né, considerando na categoria General Purpose de $1.400, né. Por que eu estou falando isso? E por que é o erro mais comum? Nessa estimativa eu coloquei alta disponibilidade. Delta 1.400, ou seja, tem uma redundância, né, para garantir um SLA, uma confiabilidade do sistema. $1.400. Se eu desabilitar essa opção, já cai ali para $200, $300. Mas por que eu fiz isso? Então é bem comum você falar, olha, eu fiz uma estimativa usando o Postgres, deu $300. Peguei uma solução usando o SQL Server, que é o SQL Managed Instance, a instância gerenciada, deu ali, por exemplo, um valor próximo disso, né, no General Standard, digamos assim, General Purpose, de $1.400. Fala, nossa, de $300 para $1.400 é muito diferente. Fala, o Postgres é muito mais barato. Mas lembra que, pelo fato de ser Azure na Microsoft, favorece muito mais a questão do custo? Essa solução do SQL Server na Microsoft já tem toda a questão de SLA e alta disponibilidade embutida no preço. Você não consegue tirar isso. Então, dependendo do service que você tem ali, já tem 2, 3 máquinas com redundância, já permite, dependendo do tier que a gente vai falar, de você já ter uma réplica de leitura. Então por isso que eu coloquei essa configuração no post para fazer uma comparação justa. Mas, Perfeito. Por exemplo, você pegar a básica é $300, com alta disponibilidade 1.400, né? Vai muito de você colocar a pessoa certa para fazer esse tipo de levantamento, né? Porque esses são detalhes que muitas vezes passa batido e a gente começa a levar como verdade o que não é. Exato. Então, como você disse, é um erro comum, né? Exato. Até porque uma coisa é você não ter um ambiente, né, com confiabilidade, com alta disponibilidade, que o RDS ali naquela configuração não tinha também, tá? Basicamente, você não ter confiabilidade. Uma coisa é no processo de desenvolvimento, outra coisa já é um ambiente produtivo, né? Então, só para finalizar essa questão de planilha, né? Então, por exemplo, você pega o Postgres na versão otimizada, você tem ali um custo de 1.900, né? De $1.919, né? No Memory Optimized, né? Você pega já a questão do SQL Managed Instance, que é a versão mais cara, né? Ali que tem quase tudo, Business Critical, ali tem a questão ali de $3.300, né?
Uma boa diferença, né? É uma boa diferença. Então, assim, mesmo considerando, né, porque cai na mesma ocasião da AWS, que independente, né, a questão da licença, né, a questão da edição, o Postgres já tem tudo, né? Tudo aquilo que pode ser entregado tem. Já entra o SQL Server tem essa questão. Tem a questão de hardware, tem outras possibilidades? Tem. Mas é nítido ver que assim, a questão do Postgres, mas se não pensa, é um pouco mais barato por questão do licenciamento, né? Um pouco, às vezes muito. Vai depender muito. Cara, e aí levanta um ponto interessante. Como que você acha que a Microsoft vai se posicionar em relação a isso? Por quê? Ela tem um produto que certamente é bem lucrativo para ela, entre tantos outros que ela tem, mas é importante também. E eu vi que nos últimos anos eles tomaram várias ações para implantar correções dentro do produto e melhorias para evitar uma intervenção humana, evitar que seja gerada uma lentidão, por exemplo, uma indisponibilidade. Mas eu venho me perguntando, será que isso é suficiente? Porque se Postgres é uma solução robusta, eu tenho a opção de ter algo mais barato, eu tenho uma opção de ter um suporte, por que eu vou continuar ou vou criar algo novo no SQL Server se eu tenho que pagar licença? O que você acha que a Microsoft vai fazer a respeito disso? Você espera alguma coisa? Se você pegar até a questão de postura da Microsoft diante disso, né, eu acho que é bem nítido, por exemplo, o foco da Microsoft é cloud. Né? Tem a questão do SQL Server ainda de licenciar ali em questão de ambientes on-premise ou em máquinas virtuais, não ter a questão de plataforma, mas se você olhar a movimentação é nítido. Por exemplo, em SQL Server não se tem mais certificações de SQL Server standalone, aquele SQL Server instalado numa máquina. Né? As certificações é tudo voltado ali para cloud, para o Azure, por exemplo. Né? Então eu vejo bastante que a questão da Microsoft é focar bastante em cloud, né? Até porque através de estando na questão de infraestrutura da Microsoft, se para pensar, você consegue fazer muito mais coisa de quando aquilo está numa infraestrutura configurada pelo cliente, né? Questão ali de infraestrutura, né? De hardware, né? O de SO. Então é bem nítido isso, né? Até porque a Microsoft tem lançado cada vez mais features, que justamente foi o que você comentou, né, de deixar autônomo a questão ali de ser automático, tirar o esforço daquelas tabelas repetidas, né, seja para um DBA ou para um profissional de TI, né, no geral. E eu acho que sem dúvida nenhuma a movimentação da Microsoft, que é o âmbito inteiro do hemisfério Microsoft, a questão de inteligência artificial. Então, assim, já nesse contexto, apesar que é possível fazer projetos, né, de IA e envolver bancos de dados relacionais, é uma coisa que você consegue fazer com os dois SGBDs. Outra coisa é conseguir colocar isso dentro, né, do SGBD, por exemplo, né? Perfeito. Então, até porque a gente sabe que o banco de dados tradicional, relacional, não nasceu para ser aplicado em IA. Aí está a questão do desafio deles em quanto eles conseguem aplicar em um ambiente transacional sensível e conseguir utilizar a IA em cima disso para colher resultado, né? Que, assim, é um desafio, mas dos desafios gigantes que o pessoal está enfrentando hoje em dia, não parece ser um problema tão grande, né? Exato. Que a ideia, assim, tem tanto a questão da implementação de IA, né, para a questão de beneficiar a empresa, como a questão da administração do ambiente, né. Então, por exemplo, apesar, né, do momento ser muito favorável para IA, inteligência artificial, né, a questão de cloud do Azure já tem uma IA que funciona debaixo do pano ali, para favorecer, né. Então, por exemplo, você pega o SQL Server, existem features que são primeiro disponibilizados no Azure SQL, né, que é o hemisfério de banco de dados SQL Server no Azure, para depois ir de fato para o standalone. Então já tem até nessa questão ali da configuração subjacente, né, dos bancos de dados como plataforma, uma inteligência artificial que facilita a questão da administração. Então assim, a expectativa, né, é que na verdade cada vez mais isso seja mais presente. Uma IA que facilite a administração, talvez a criação de recursos para otimizar um processo que está lento, a questão de dar insights sobre o banco de dados ser cada vez mais autônomo, né, nesse contexto, utilizando a inteligência artificial. No final das contas, né, é uma corrida de ambos, né? Eu acredito que a gente vai ver mais isso primeiro vindo da Microsoft, eu concordo com você, porque já está imerso nesse mundo, e aí vão vir iniciativas futuras do Postgres também relacionadas a isso, né? Sim. Bem, vamos acompanhar os próximos episódios, né? Mas se você fosse criar o seu banco hoje, era Postgres ou SQL Server? A resposta depende. Boa, depende nunca pode faltar, né? A gente vê quando o cara é sênior de verdade quando ele fala depende. Não tem jeito. Bem, da hora. Sei que se a gente for entrar nisso, a gente vai estender bem aqui.
Hércules, muito obrigado, cara, papo top. E com certeza a gente vai pegar mais temas aqui e trazer mais vezes você aqui nesse podcast. Obrigado, cara. Só tenho palavra a agradecer. Muito obrigado pelo tempo e pelo convite, tá, Márcio? Valeu. Paga o almoço, hein? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.